É Como feio. assim? Ai, que amorzinho. Amo pugs porque eles são muito dados. Nossa, Meu gente. Deus do céu. Olha isso, que fofo. Tô dando uma olhadinha. Aqui tem. Ah, é das pessoas ali, eu acho. Gente, que fofo. Um momento maravilhoso. A cachorrinha veio dar amor. Veio dar amor. Olha lá, só veio pra dar amor. Ah, Vou te dar um abraço Pela Pela história da história. minha manhã ensolarada de sábado. Eu sou Murilo, tenho 26 anos, estou em São Paulo agora, mas moro no Rio de Janeiro. Eu nasci em Piauí, interior da Bahia. Eu sabia que eu era uma criança diferente, tinha um pouco disso, assim, de não gostar aquela história que muitos gays contam, né? De não gostar das mesmas brincadeiras, não gostar de fazer as mesmas coisas, não gostar de jogar futebol e tudo mais. Na escola eu era um menino que gostava de arte, gostava de participar das apresentações do colégio. Só que, curiosamente, pra mim, eu sempre tive segurança, eu acho, em relação à minha sexualidade. Eu acho que eu não passei por um processo de me enganar, assim, em relação a quem eu era, porque eu tinha uma consciência que eu achava muito genuína a respeito do fato de que eu era hétero, assim. Eu era muito tranquilo em relação à minha heterossexualidade. Eu sabia que eu sofria bullying homofóbico. Eu sabia que existia um determinado estereótipo de masculinidade ali. Os colegas achavam que eu era gay por causa de eu gostar de arte ou de não gostar de futebol. Mas eu achava que eu não era gay. Eu falava assim, olha, tipo, que saco. Se pra mim, que sou hétero, já é um saco sofrer esse tipo de preconceito, imagina pros meninos que são gays de verdade. Eu fui me descobrir no começo de 2009. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Levou um tempinho. Eu tinha acabado de sair de casa, tinha um ano que eu tinha saído de casa, depois do meu primeiro ano de faculdade. E a faculdade foi, assim, um pontapé importante em relação a isso, eu acho, porque foi a hora de me ver confrontado com outras visões de mundo, assim, só que tendo um pouco mais espaço e um pouco mais de coragem para poder assumir essas outras visões de mundo. E aí, quando eu cheguei na faculdade, assim, eu tava lá me defrontando com essas milhões de possibilidades de ser, assim, de experimentar a vida, de experimentar sua sexualidade, de experimentar a identidade, de experimentar a militância, experimentar a política, tudo isso. E eu tava morando num outro estado, não mais perto da casa dos meus pais, e isso me dava muita liberdade para poder viver a minha vida, assim. E isso foi importante para eu ter amadurecido muito e começar a pensar quais eram as amarras que eu tinha, assim. Eu fui fazer um curso de teologia nas férias, quando eu fui pra Bahia, nessas férias de 2008 para 2009 ali. E era um curso de férias, eu fui fazer esse curso. E lá eu conheci um padre muito querido e uma pessoa por quem eu tenho uma admiração enorme, assim, que na época era pai adotivo da menina com quem eu namorava. E a gente tinha namorado por um tempo quando eu ainda estava na Bahia, e aí a gente terminou, eu fui para Viçosa, fiquei em Viçosa um ano. A gente manteve contato, quando eu voltei no fim do ano nós começamos a namorar de novo. E eu nunca tinha conhecido ele porque ele era pároco em outra cidade e eu via minha namorada sempre no cursinho. Não tinha encontrado com ele ainda, conheci ele pessoalmente no curso de teologia. E foi um contato muito engraçado, assim, porque a gente teve uma identificação muito grande em relação a algumas coisas e ele provocava alguns debates interessantes, assim, sobre sexualidade. O curso era coordenado por ele e houve uma das linhas temáticas do curso chamava Respeito às Diferenças Sexuais. E eu lembro também que ele foi fazer um exercício de releitura de textos e não sei o que, ele provocou a gente pensar algumas coisas sobre sexualidade e tal. Então esse debate aconteceu um pouco ali e foi bacana ter participado daquelas discussões. E eu sei que no final do curso ele chegou pra mim e disse que precisava muito conversar comigo. E aí eu achei que ele tava querendo conversar comigo sobre o meu namoro com a filha adotiva dele. Eu entrei em pânico. Só que nessa época, assim, eu tinha acabado de voltar com essa namorada, só que esse rolo de volta não tava dando certo, então eu já queria terminar de novo e eu fiquei naquela merda, assim, falei, caralho, ele vai querer conversar comigo e eu vou ter que dizer pra ele assim, olha, ou eu acabei de terminar com a sua filha, ou eu vou ter que terminar com a sua filha daqui a pouco, só ia depender da ordem que as duas conversas iam acontecer, assim. Mas eu já tava na coisa de resolver isso. E aí quando ele chegou pra conversar comigo, ele falou, então, foi muito bom ter conhecido você esses 15 dias e tal, a gente ficou interno no curso. E eu tava observando muito você e pensando muito sobre você, e eu fiquei com a impressão de que você é uma pessoa muito livre, mas que você tem muitos medos. E aí ele me perguntou, quais são seus medos, Murilo?
E eu fiquei assim, mas então, Tião é o nome desse padre, né? Tião, por que você tá me perguntando isso? Ele, porque eu acho que você é uma pessoa muito livre, mas que tem muitos medos e eu acho que você devia pensar sobre isso. E você não precisa conversar sobre isso comigo, mas você pode conversar com alguém da sua confiança e tal, mas eu acho que você devia pensar um pouquinho sobre isso, sobre esses seus medos. Aquilo me tirou do meu lugar completamente, né? Porque eu, tipo, como assim pensar sobre os meus medos? Eu fiquei muito na crise. Aí eu fui conversar com a minha melhor amiga. E aí a conversa com a minha melhor amiga também foi uma conversa ótima, porque ela dava umas indiretas, assim, falando sobre coisas que ela achava que eu tinha receio de enfrentar. Eu sabia perfeitamente do que ela estava falando. Ela sabia que eu sabia do que ela estava falando, mas a gente ficava naquele assunto genérico, porque ninguém ia tocar na palavra sexualidade. Mas as pistas estavam ali muito evidentes pra mim. E elas vinham também com essa conversa da minha tia, que eu devo ter tido uns 2, 3 anos antes disso, pouco tempo depois. No meu primeiro ano de faculdade, essa tia faleceu e tal. Mas um dia minha tia, muito louca, bêbada, drogadona, chegou pra mim e falou assim: então, Murilo, eu queria que você soubesse que quando todo mundo fechar a porta pra você e quando todo mundo virar a cara pra você, até as pessoas mais próximas de você, seu pai, sua mãe, as pessoas que mais dizem que te amam, quando todo mundo virar a cara pra você, eu quero que você saiba que eu vou estar aqui. E aí ela me disse assim: e você sabe por que eu tô tendo essa conversa com você? E eu sabia. Eu sabia porque ela tava tendo essa conversa comigo. E eu falei: ai tia, você acha que eu sou gay, mas tipo, não tem nada a ver e tal, tipo, eu sei que as pessoas pensam isso, mas não é bem assim e não sei o que. Aí ela falou assim: ah, amor, um dia você vai encontrar alguém. E aí na hora eu pensei em alguém. Eu pensei em alguém, tipo, eu não tinha nenhuma noção de que eu era gay na época, assim, mas eu pensei, foi a primeira vez que eu dei um nome pra uma relação que eu tinha com um garoto que era meu colega na Crisma, na turma de Crisma na igreja. E aí, depois dessa conversa com esse padre, com essa conversa com essa amiga, e muito marcado por essa conversa com a minha tia, eu comecei a ir lidando aos poucos com a ideia de que a minha sexualidade podia ser muito mais aberta do que aquilo que eu estava acostumado a experimentar. Então a primeira coisa que eu disse pra mim foi: se esse ano rolar a oportunidade de ficar com um cara e eu sentir vontade, eu vou ficar, acho que tá de boa, acho que tá ok. Numa bela manhã ensolarada de sábado, no começo de março, em 2009, tinha acabado de chegar a Viçosa e eu tava indo passear pelo campus, porque o campus da universidade lá é lindo e tal. E tava um dia lindo, um dia lindo, um dia lindo. E passou por mim um rapaz que eu achei uma gracinha. E eu falei assim: cara, que bom poder achar um cara uma gracinha, sem sentir que tem um problema com isso. E aí eu pensei e falei assim: cara, é isso então eu sou gay. Então é tipo esse o nome, sabe? É isso. Eu, ai, que legal, sabe? Tipo, que bacana. Aí a segunda foi... Aí foi esse primeiro pensamento. O segundo pensamento fala: cara, e a religião, como é que vai ficar? E a igreja, como é que vai ser? E como é que eu fico com Jesus nessa hora? Aí eu pensei assim: ai, cara, acho que Jesus tá tão de boa, sabe? Eu acho que Jesus vai adorar. E eu, tipo, obrigado, Deus, porque esse momento foi esse momento, sabe? E eu sou muito grato a Deus mesmo por isso, assim, porque eu penso que em todo o meu amadurecimento, inclusive na minha relação com a minha religião, eu não teria maturidade pra enfrentar a parada do jeito que eu enfrentei se tivesse sido em outro momento. Se tivesse sido mais novo, se tivesse enquanto eu ainda estava morando com os meus pais, se tivesse sido em uma outra realidade da vida, assim, eu teria sofrido muito, inclusive com a questão religiosa. Só que eu vivi um processo de amadurecimento na igreja, assim, que foi um processo muito empoderador, eu digo, acho que a palavra é essa mesmo, porque eu participava de pastorais super progressistas que sempre pautaram questões das violências baseadas em raça, gênero, sexualidade, classe. O começo da minha militância, a minha entrada na militância foi no espaço da igreja, foi pelo espaço da igreja. A minha mãe foi um momento ruim, assim, porque não foi eu que contei pra minha mãe. Eu tinha conversado com um primo, porque era uma pessoa ali do entorno, ao redor e tal, e eu confiava muito nele, a gente tinha crescido junto e tal. Contei pra esse primo, só que esse primo deu uma surtada. E a nossa longa história de amizade
não vingou nesta hora. Ele é evangélico, recém-convertido e não sei o que e tal. E ele deu uma surtada e aí ele achou... Eu tenho a impressão de que ele ficou muito mal com a ideia de que ele era muito próximo de alguém que ia pro inferno, na real. Eu acho que foi essa a vibe, assim. E aí ele foi e conversou com um tio meu pra falar sobre aquilo e não sei o que. E aí esse meu tio, muito preocupado com a reação que meu pai ia ter, foi conversar com a minha mãe em vez de vir conversar comigo. E aí foi uma bad, porque a minha mãe não soube por mim e ela ficou muito magoada por isso. E na época eu tava tendo algumas tretas pessoais por outras questões com a minha mãe, então a gente já não tava numa situação muito boa. Ela descobriu que o filho era gay, descobriu que o filho era gay por um terceiro. Então com a minha mãe no começo foi tenso, assim. Mas hoje a relação com ela é muito tranquila, muito gostosa, assim. A gente nunca teve muita dificuldade de lidar com isso do ponto de vista religioso, assim. As pessoas da igreja sabem, da minha comunidade lá em Piauí, né, da igreja sabem. Minha mãe sempre foi muito aberta em relação a essa questão. E com ela é muito tranquilo e muito gostoso, assim. A gente amadurece a relação da gente todo dia. E com meu pai tem sido um processo constante de crescimento que tem andado mais rápido do que eu imaginava que seria, inclusive. Ele continua não querendo saber, não querendo se envolver na minha vida, mas a gente vai conseguindo ter conversas cada vez mais abertas, assim. E é um constante exercício de calma e de paciência para poder provocar uma coisa dali, falar outra coisa daqui e tudo mais. O cristianismo ainda não entende a experiência da gente. E sem entender essa experiência acaba condenando a gente a algumas situações muito difíceis. Mas a gente sabe o quanto essa realidade é profunda, o quanto essa realidade é nossa, o quanto a nossa sexualidade é uma parte importante de quem a gente é. Então, e se a gente conhece a honestidade do nosso coração e a gente conhece a honestidade do nosso desejo e da nossa identidade, Deus também conhece. E se Ele conhece, Ele entende, Ele compreende, Ele aceita, Ele ama. E a experiência mais profunda que eu tive no meu contato com Deus até hoje foi o dia em que eu saí do armário. Foi a ação mais profunda e mais verdadeira do Espírito Santo na minha vida, foi essa experiência de conseguir dizer eu sou gay e me sentir livre com isso, né? E eu queria muito que a gente pudesse experimentar essa experiência de liberdade também, para que a gente não precise se condenar e para que a gente não ache que Deus deixou de nos amar por causa da maneira como Ele criou a gente. É um espaço muito potente, esse espaço para a gente poder contar as nossas histórias, assim. Isso é muito bom. E tô super feliz de ter vindo, obrigado pelo convite. E acompanhe muito o trabalho que esse menino tá fazendo aqui também, que é um trabalho importantíssimo. E tamo junto, é nóis. Tamo junto, gente. Então compartilha esse vídeo. Se gostou da participação do Murilo, comente aqui nos comentários. Se quer me ver lá no canal do Murilo, sim. Comentem também aqui. Sim, por favor, falaremos disso. É isso aí, então se inscreva no canal e não deixe de compartilhar esse vídeo. Isso aí. Beijo. Beijo, tchau. Então, precisa muito gravar, mas eu quero...